é o maior touchpad que eu já vi num notebook Windows desse tamanho. Vamos ver ele por dentro aqui, olha. Oh, olha aí, ó, surpresa agradável. A 4050 que está aqui não é necessariamente a mesma que está num notebook gamer de uma outra marca. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de notebook da Samsung aqui no Loop Infinito. Vocês devem se lembrar que em fevereiro a Samsung lançou a linha Book 3, incluindo esse modelo aqui, que é o Book 3 360, aqui ó. O negócio flipa até 360 graus, é um conversível todo híbrido, vira um tabletão também, mas esse cara aqui eu vou falar em outro vídeo. O foco hoje é o modelo mais topo de linha que vocês têm perguntado bastante, que é o Book 3 Ultra. Esse cara aqui que traz um Core i7 13700H e uma RTX 4050. Especificações dignas de um notebook gamer, porém com um design bem compacto e ele é relativamente leve. Mas será que ele aguenta esse hardware? Será que a tela é bacana? Será que o design é legal? Será que ele tem uma boa autonomia de bateria? Bom, vou responder todas essas perguntas depois da vinheta. Vamos nessa! E antes da gente começar o vídeo, algumas considerações sobre essa análise. O Book 3 Ultra, ele é um notebook que tem uma tela de 16 polegadas e um hardware topo de linha, que entrega um alto desempenho, mas ele se mantém com um corpo compacto e leve. Ele é relativamente fino e bem mais leve do que outras máquinas que usam uma configuração similar a essa. Com isso, qual que é a proposta da Samsung? Criar um concorrente do MacBook Pro de 16 polegadas. Então aqui eu tenho o MacBook Pro M2 Max com tela de 16 polegadas, que a gente vai fazer um vídeo sobre ele também, e aqui eu tenho o Book 3 com a tela de 16 polegadas, e vocês podem ver que eles têm aí praticamente o mesmo tamanho, né, quando você está olhando a tampa aqui atrás. E quando a gente vira eles aqui na bancada, a gente vê também que eles são bem parecidos, né? A linha do design é muito similar. Então, eu vou comparar aqui em alguns momentos o Book 3 Ultra com o MacBook Pro de 16 polegadas. Esse modelo aqui é o com M2 Max. Vai ter um comparativo de desempenho aí mais pra frente no vídeo. Uma outra consideração importante é que eu estou fazendo a análise desse produto antes do lançamento dele aqui no Brasil. Ele está sendo lançado hoje, só que a Samsung não me informou o preço dessa máquina. Então a gente perguntou, mas até o momento da gravação do vídeo eu não tinha informação do preço, então eu não vou analisar o preço dele aqui no Brasil, então não vai dar para saber se vale a pena ou não. Então eu vou contar tudo que eu tenho para falar sobre esse notebook, aí vocês olham o preço, vai estar aqui na descrição e tirem a conclusão. Eu não gosto muito de fazer isso porque o preço é importante na hora que eu peso aqui a análise, mas enfim, às vezes acontece. E para começar, vamos ao design desse notebook, e assim, em termos de design eu gostei bastante. Ele tem uma tampa aqui, na verdade ele tem todo o corpo, toda a construção dele é de alumínio, e essa tampa aqui, ó, na cor grafite, eu achei ela muito bonita, vocês estão vendo aí como ela reflete a luz. A gente tem apenas o logo Samsung aqui, né, escrito aqui no cantinho, e é isso. A gente tem aqui a estrutura da dobradiça que é toda reta aqui também, então ele combina alguns detalhes de curvas com um design quadrado que eu acho muito bonito, né? Os cantinhos aqui, ó, da tela são redondos. E, inclusive os cantinhos da tela dentro são redondos também, daqui a pouco eu vou mostrar isso. Na parte de baixo a gente vê a tampa traseira aqui embaixo e a gente tem uma furação que parece ser bem grande, porém os furos são muito pequenininhos, parece caixa de som aqui para passagem de ar. Aqui em cima a gente tem a saída do ar, né? Então ele puxa o ar aqui por baixo, solta aqui por cima. E na lateral aqui nós temos os falantes, né? Ele tem aí um som estéreo AKG, ó, o logo AKG aqui embaixo. E esse é o design dele, né? Todo de alumínio, minimalista. E ele pesa menos de 2 kg, 1,8 kg, 1,78 na verdade. Então ele é relativamente leve, especialmente quando a gente considera o hardware que a gente tem aqui dentro e também a GeForce RTX dedicada. Então a máquina tem uma construção legal e quando a gente abre a tampinha aqui, ó, passou no teste, vai até uns 130 graus mais ou menos aqui a inclinação da tela. Eu só achei que a dobradiça, ela é meio bamba, né, quando você solta, ó. Aliás, a Apple corrigiu isso, viu, no MacBook. Eu reclamei lá na primeira geração do MacBook Pro 16 polegadas. A segunda, ó, o negócio fica bem mais firme. Antes balançava muito mais. Que bom, né?
E em termos de conectividades, aqui do lado esquerdo nós temos uma porta HDMI e duas portas Thunderbolt. Essas portas Thunderbolt têm aí uma banda de até 40 gigabits e também são portas USB. Apesar de que a Samsung não especifica qual é a velocidade, mas eu imagino que elas sejam no mínimo 10 gigabits aqui nessa máquina. Do outro lado, nós temos uma coisa muito legal numa máquina que se diz profissional, que é uma porta USB tipo A, para você ter compatibilidade com outros acessórios e não ficar dependendo de pendurar dongle, pendurar hub toda hora, né? Então é legal que a gente tem aqui uma porta USB tipo A. Essa eu também imagino que ela seja de 10 gigabits. Às vezes, como eles não especificam, pode ser 5 gigabits. Então, se eu encontrar informação, eu coloco na descrição aqui do vídeo. Temos aqui também um conector P2 unificado para microfone e fone de ouvido e aqui do lado um leitor de cartão micro SD para você expandir a memória interna, né? Esse modelo aqui está com 1 TB de armazenamento, mas você pode colocar um SSD de 1 TB de repente, para você ter um pouquinho mais de armazenamento ali, ou para criadores de conteúdo, né, que gravam conteúdo em cartões micro SD ou cartões SD usando o adaptador, você pode colocar aqui também. Então é isso aí em termos de design externo e conectividade. Pronto, eu coloquei um videozinho aqui para passar e olha só, essa tela realmente é muito bonita. Nós temos aqui uma tela AMOLED 2X, que é praticamente a mesma tecnologia que a gente vê aí nos smartphones mais atuais da Samsung, e isso num notebook traz uma qualidade muito legal. Quando você olha essa máquina, o design é bacana, minimalista, então ele não chama tanta atenção. Mas quando tem algum conteúdo colorido, né, cores, está assistindo um filme, uma série na tela, você bate e fala, nossa, essa tela é bonita mesmo, né? Isso em parte pela configuração nativa que a Samsung já coloca, que dá uma exagerada aí nas cores, né? Pois eu vou mostrar esses perfis de cor da tela também. Então nós temos uma tela muito bonita mesmo, com 16 polegadas aí de tamanho e uma resolução 3K, não é 4K, também não é 2K, é uma resolução bem específica, então é uma resolução aí de 2880 por 1800 pixels, com uma proporção 16:10, 120 Hz, e em termos de precisão de cor para trabalhar, nós temos aí 120% do DCI P3, e aí é claro, é em outro perfil, não é nesse perfil que eu estava assistindo o vídeo agora, mas aí tem uma parte do vídeo aqui que eu vou falar sobre as otimizações do sistema, aí eu falo sobre a calibragem da tela e os perfis que a Samsung já coloca aqui nessa máquina, porque você pode alternar de uma forma muito simples. Então assim, é uma tela muito bonita, né? Ela tem esse acabamento brilhante na tela, né? Vidro, né? Aquele acabamento glossy, não é um acabamento fosco que assim, reflete muito. Então se eu colocar aqui, ó, contra a luz do estúdio, ó, você vê aqui, por exemplo, a caixa de luz, a gente vê com perfeição. Então é uma tela muito bonita, mas ela sofre um pouquinho com reflexos, não é aquele acabamento fosco, quando você está num ambiente muito iluminado, com a luz batendo. Mas o brilho dessa tela, eu achei ele bem forte. Então aqui a gente está usando um pouquinho abaixo da metade para gravar o vídeo, porque quando eu coloco no talo, ó, dá uma estourada aqui, a gente não consegue enxergar nada. Quando você abre um documento que é todo branco, você até fala, opa, o brilho é forte ainda esse negócio. Então, um brilho bem alto, bem forte. E assim, eu gosto da tela AMOLED, o único porém nesse caso é que quando você está olhando um pouco de lado, assim, você não está num ângulo de visão perfeito, rola uma distorção meio agressiva na cor. Então, você está com uma página branca, você não vai fazer isso, mas se você passar de assim, ó, dá umas piscadas verde tudo. Mas quando você está aqui, olhando normal, é uma tela excelente, só precisa tomar cuidado com o perfil de cor, que às vezes é muito exagerado quando você vai trabalhar com cor, é clara. E um detalhe interessante que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto isso num notebook Windows, é que nós temos os 4 cantos aqui da tela curvadinhos. Então é um detalhe no design, é claro, mas me chamou a atenção, igual o MacBook também tem isso. Só que aqui a gente não tem aquela otimização de software. Quando você chega com a setinha do mouse aqui, ó, no cantinho, ela se perde atrás da borda. Então, para o Windows, isso daqui ainda é uma tela com cantos quadrados, né? Uma tela retangular normal. No Mac, quando você passa o mouse aqui, ele contorna a curvinha certinho, né? Então não tem essa otimização aqui, mas assim, dificilmente isso vai ser um problema, é só um detalhe, mas eu achei bacana, né? Que dá uma curvinha, porque eu nunca usei o Windows assim, né? Todo curvadinho assim, achei bonito. Prefiro o canto quadrado, mas isso aqui é legal. Ah, e eu não falei nada sobre sensibilidade ao toque, porque não é uma tela touch e também não tem, obviamente, compatibilidade com a S Pen. Essa é a proposta do outro, do Galaxy Book 3
360, porque aí nós temos as duas coisas, né? A gente tem aí sensibilidade ao toque na tela e também compatibilidade com a S Pen. Porém, o modelo que é vendido aqui no Brasil não vem com a S Pen, você tem que comprar ela separada, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse carinha num outro vídeo aqui no canal, fica de olho. E além da experiência da tela visual, tem a experiência sonora também. E aqui nós temos falantes que refletem o som aqui na superfície e volta, né? São dois aqui embaixo e dois aqui em cima que o som sai como se fosse debaixo da tela, né? O volume é legal, mesmo nível do MacBook, que aliás o MacBook Pro de 16 polegadas tem um dos melhores, uma das melhores qualidades de som em notebooks. Porém, faltou grave, sabe? Faltou essa sensação de potência. É um som que tem um volume alto, mas ele puxa mais para os médios e para os agudos. Então não é ruim, mas cria uma sensação que falta potência. Essa é a minha impressão. Mas ele é bem alto, é um som que dá para trabalhar, normal. E nós temos aqui em cima, bem pequenininha, escondida, uma webcam minúscula 1080p 30. Então vou abrir essa câmera aqui agora e vamos fazer um pequeno teste aqui de gravação. Então essa que vocês estão vendo agora é a webcam do Galaxy Book 3 Ultra gravando uma amostra de vídeo e a gente também está ouvindo os microfones dele nesse videozinho aqui gravado em 1080p 30 direto no próprio Windows. E aí, assim, sinceramente eu esperava menos considerando esse tamaninho de câmera, mas aqui até que a gente está tendo aí uma boa, assim, a resolução não tem muita nitidez, não tem muita textura, mas está fazendo um bom trabalho em compensar as luzes aqui do estúdio. Então, uma câmera que saiu até bem nesse teste aqui. A gente já viu câmeras muito piores em notebooks. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu abri o aplicativo da câmera aqui para fazer esse teste, já veio junto aqui embaixo ó, um overlay que é o Studio Mode. Isso é um aplicativo da Samsung que já vem pré-instalado. Tem vários aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas é interessante porque um notebook como esse, feito pela Samsung, é uma empresa que ela já faz muito desenvolvimento de smartphone, então ela traz recursos que estão ali no smartphone pro notebook, isso agrega valor para você, isso é legal. Então a gente pode já aplicar aqui ó, um efeitinho de fundo desfocado, que funciona bem na medida do possível com essa resolução da câmera que a gente tem aqui. Dá para dar aí, ó, uma suavizada no rosto também, aplicar um efeito, enquadramento automático, aí desabilita o efeito no fundo, né? Então agora a câmera vai meio que rastrear aqui o meu movimento, ó lá, eu dei uma cropada e por aí vai. A gente tem aqui um efeito HDR, deu uma, né, derruba um pouquinho, derruba os highlights e sobe os shadows da imagem. E o contato visual, que é um efeito que a gente tem lá no NVIDIA Broadcast Studio, que ele vai, mesmo você olhando para baixo, ele vai apontar o seu olho para a tela. Então, ó, nesse momento aqui eu estou olhando para a tela, agora eu estou olhando para a câmera, para a tela, para a câmera, para a tela. E eu vou ativar aqui agora olhando para a tela. Ó. E aí ele vai tentar jogar o meu olho lá para a câmera automaticamente. Ó, agora eu tô olhando para a mesa, ó. Ó, aí que louco. Às vezes o meu olho dá uma trepidada, mas para um recurso nativo com essa câmera básica, é legal que você tenha um recurso ali já integrado. Todo o aplicativo que você abrir que usa a câmera vai aparecer esse pop-up para você fazer essas otimizações. E assim, lembrando também que aqui tem uma GeForce RTX 4050, então você pode usar o recurso da própria NVIDIA, né? Então você pode abrir o Broadcast Studio e usar ali também. Não precisa usar necessariamente esse daqui, mas é legal ver que esse está aqui e está também em notebooks que não tem a RTX como o 360, que aí eu vou comentar em outro vídeo. Então falamos aí da tela e da webcam e agora vamos ao teclado e o trackpad, né? O touchpad desse notebook que é o maior touchpad que eu já vi num notebook Windows desse tamanho, com uma tela aí de 16 polegadas. Olha o tamanho disso, velho. Achei o quê? Achei um exagero. Façam mais. Inclusive, ele chega a ser um pouquinho maior do que o touchpad do MacBook Pro de 16 polegadas. Então, é gigantesco e eu gosto que a Samsung na linha Book 3 está fazendo isso. Ela pega o espaço que a gente tem da base até o topo aqui em cima e preenche com touchpad. É muito confortável. Eu acho que assim, já que eu estou comparando com o MacBook, a única diferença é que aqui nós temos botões físicos, né? Então o botão fica aqui e aqui. Você tem que apertar ele. No caso do MacBook é uma tecnologia mais avançada, que é o Force Touch. Então em qualquer local do trackpad que você apertar, ele vibra simulando um botão, parece um botão mesmo, com vários níveis de pressão.
Em uso no dia a dia, tipo, você pode clicar aqui em cima no MacBook que você sente o clique. Aqui não, aqui em cima você não consegue clicar, tem que ser mais da metade aqui para baixo. Mas assim, durante o uso, mesma coisa para mim. Agora vamos ao teclado. Nós temos aqui um teclado completo, incluindo o tecladinho numérico aqui do lado. Esse teclado ele é retroiluminado, apenas na cor branca, tem alguns níveis aí de iluminação. E nós temos um teclado com padrão ABNT2, porém com aquela variação que não é a minha favorita, né? A gente tem um ponto de interrogação aqui no W, a barra no Q. Então eu prefiro que tenha um ponto de interrogação aqui embaixo. Mas tudo bem, isso aí é questão de hábito. Então, padrão brasileiro ABNT2 e o tecladinho numérico meio espremidinho aqui do lado, um pouquinho menor. Leitor de impressões digitais aqui, né? Então o botão de liga e desliga também é um leitor biométrico para você desbloquear o computador. E aqui em cima nós temos a barrinha de funções de F1 a F12 com outras funções também, como por exemplo controle de brilho, e você pode alternar segurando FN e F12. Aí você alterna entre F1 a F12 ou os controles de brilho, de volume, etc. que a gente tem aqui em cima. E esse teclado ele é muito parecido inclusive com o do MacBook, porque a gente não tem muita profundidade nas teclas. Temos uma profundidade o suficiente para você sentir ali o feedback tátil, porém não é o meu estilo favorito, prefiro a tecla um pouquinho mais longa, com um pouco mais de profundidade. Mas assim, na hora de digitar aqui, muito parecido mesmo com o teclado do MacBook, não, teclado mais raso. Quem gosta de teclado raso vai curtir bastante esse cara aqui. O espaço entre as teclas é legal para digitação também, só não é muito legal para jogar, né, esse teclado. E eu comento isso apenas porque aqui nós temos uma RTX 4050, então dá para você jogar nesse notebook. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o desempenho aí dos jogos. Agora, um ponto negativo nesse teclado aqui, que eu não gostei muito, é o acabamento dele, porque ele mancha muito, ele suja com muita facilidade. Então, se você tiver com os dedos úmidos, de repente você tá com um pouquinho de suor ali, você digitou um pouquinho, já mancha tudo, e isso fica muito visível, né? Então, ele tem um acabamento que, aliás, é parecido com o MacBook também. O MacBook você usou 3, 4 semanas, se você não tomar cuidado, desgasta toda a pintura fosca e aí fica parecendo que ele tá sujo, com oleosidade, mas isso ele só tá com um reflexo porque descolou, né? Tirou ali toda a pintura. Por isso que no MacBook vocês sempre me veem usando uma película protetora como essa daqui, né? Então, se eu tivesse um notebook desses, eu ia correr atrás disso também, se é que você se importa, né, com esse detalhe. Mas é um detalhe que eu acho importante mencionar aqui no vídeo. E agora, para a gente continuar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades de upgrade. Vamos abrir esse notebook. Aliás, esse é um ponto interessante. Quando eu comentei sobre o design aqui da tampa, eu não falei isso, mas vocês estão vendo algum parafuso aqui atrás? Isso eu acho um toque bacana da Samsung, né, no design. Ela escondeu todos os parafusos. Na verdade, nós temos 4 parafusos que ficam embaixo das borrachinhas. Aí já me dá um medo de estragar essas borrachinhas, né? Então, vamos ver. Inclusive o Will burríssimo, não tirou aqui, ó, uma proteçãozinha, tinha um adesivo aqui nas borrachinhas, por isso que ele estava derrapando aqui na mesa. Então fica a dica, a Samsung gosta de pôr bastante proteção nos produtos. Tem smartphone aqui que às vezes a gente vai tirar película que estava na lateral do produto depois de meses usando. Então tem essa, ó, tava aqui os 4, nossa, não dava pra ver porque é um adesivo preto, ó, uma bolinha preta que ficava na borracha preta. Eu achei estranho que ele tava dando umas derrapadas aqui durante os testes. Agora não, agora tem aderência na mesa, então tá aí, ó. Will burro, desculpa. Eu vou entrar com uma chavinha bem fininha aqui no cantinho, vamos tentar não machucar o alumínio. Olha aí, pô, aí foi fácil, hein? Ah, não é uma borrachinha colada, é uma borrachinha que tem um encaixe, né? Tem um círculo ali, ó, que faz um encaixe. Eu fiquei com medo, porque notebooks que eu já desmontei que tinha parafuso embaixo da borracha, você tem que tirar e a cola sai, a cola fica no parafuso, não cola de volta. Mas aqui não, aqui é um sisteminha, um mecanismo com encaixe. Você entra com uma chavinha fina no cantinho e já ejeta a borrachinha. Muito bom. 4 parafusinhos Phillips para a gente tirar. Aí a gente vem com a palhetinha aqui para desencaixar todos os encaixes aqui dessa tampa de alumínio, que aliás ela fica bem encaixada, bem firme aqui.
E tirando essa tampa de alumínio aqui, eu confirmei uma suspeita que eu tinha com relação à passagem de ar. Esse grande retângulo aqui, essa grande furação que vocês estão vendo, é meramente ilustrativa, porque a passagem de ar é feita apenas por 2 círculos. Então quando eu coloco contra a luz aqui, ó, dá pra ver certinho aí a furação, né, desses 2 círculos. Um aqui, o outro aqui do lado, e no meio é fechado, o que meio que contribui para a gestão térmica não muito boa desse notebook que eu vou comentar daqui a pouco. Agora vamos ver ele por dentro aqui, olha. Oh, olha aí, ó, surpresa agradável. E olha só, olhando ele de longe assim, a bateria parece pequena, mas ela não é pequena, ela é grande e ela tem uma espessura maior do que o convencional, então é uma bateria meio grossa. 73,8 Wh. Não é a maior bateria que a gente já viu num notebook, mas assim, para um notebook com essas especificações técnicas, a gente espera pelo menos acima de 70, então tá aí para garantir a autonomia dele. E tá explicado por que o teste de autonomia superou um pouquinho as minhas expectativas. E olha só, nós temos aí o sistema de ventilação, né, com os 2 coolers, e todos os chips aqui eles ficam protegidos com uma peça aqui que eu acho que deve atuar também como um dissipador, né? Imagino que seja ou de cobre ou de alumínio. Toda essa chapa preta aqui é uma peça que está parafusada aqui em cima dos componentes, fazendo um túnel, né, para a circulação de ar bem restrito, né? Então o ar já sai de fora aqui, já entra aqui dentro e já sai aqui por cima, resfriando aí os componentes. Agora, o que foi uma surpresa quando eu abri e olhei é que eu já esperava que as opções de upgrade seriam bem limitadas. Mas olha só, nós temos um acesso muito fácil ao SSD, e aqui nós temos um SSD, deixa eu ver de qual marca que é. É um SSD, blá, 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 não dá pra ver a marca. Não tem a marca, mas está escrito que é um produto da Coreia. Então, eu acho que é um SSD da própria Samsung, que faz muito sentido, né? Afinal, o notebook é da Samsung. Daqui a pouco eu confirmo essa informação no Windows. Então, nós temos aí o acesso muito fácil ao SSD NVMe. Mas olha só que legal, nós temos um outro acesso para SSD NVMe aqui do lado. Então, ele tem 2 slots, ele vem com um e você pode fazer um upgrade de memória de uma forma muito simples. Então, de repente, você aproveitou, ou ainda dá tempo de aproveitar aí as promoções da Kingston, que os SSDs estão com um preço bem em conta, e você pode fazer um upgrade, ó, como por exemplo aqui com a linha Kingston Fury Renegade. Esse modelo aqui, ó, até 4 TB de armazenamento, velocidades aí que a gente alcança até 7.000 MB, 7 GB por segundo, no caso da leitura, e aí você pode fazer um baita de um upgrade no notebook. E aí, nesse caso, não precisa nem tirar o original, né? Só acrescentar aqui. Eu acho que eu tenho um outro aqui, ó. Eu tenho um NV1 aqui, ó. Só encaixar. Tá instalado. Tem que parafusar também, né? Mas vocês entenderam. A memória RAM, por outro lado, é soldada na placa. LPDDR5, você não tem nem acesso. Então, memória RAM você comprou e acabou. Mas o armazenamento dá para fazer um upgrade de uma forma bem fácil e, assim, um upgrade bacana. Se quiser exagerar no negócio, dá para você pôr 2 SSDs iguais, fazer um RAID. Aí sim. E do lado da bateria nós temos o sistema de som, com 2 caixinhas de som aqui do lado, né? Então temos 2 speakers aí da AKG, que aliás são maiores do que o convencional, né? A peça, eu tô achando ela um pouco maior. E também tem mais 2 aqui embaixo, né? Uma aqui embaixo dessa placa e a outra aqui embaixo, nessa parte de cima do teclado, né? Que joga o som para você. Então são 4 falantes com uma potência aí de 5 watts no som. Agora montar de volta. É um Tetris. E agora vamos às outras especificações técnicas. Além de 1 TB de SSD, nós temos nesse modelo 32 GB de memória RAM LPDDR5, rodando aí numa frequência de 6.000 MHz. E a CPU que nós temos aqui é um Core i7 de 13ª geração, da série Raptor Lake, é o 13700H, uma CPU aí que tem um TDP de 45 watts. É uma CPU que a gente encontra em notebooks gamer, que entrega um alto desempenho, só perde aí para os i9s da vida, como por exemplo o que eu já mostrei aqui num outro notebook aí da Asus. E nós temos aqui 12 núcleos, né? São 6 núcleos de desempenho, 8 núcleos de eficiência. Cada núcleo de desempenho traz 2 threads, então somando aí nós temos 20 threads, o que é bastante coisa para um notebook e vai entregar um desempenho multicore legal, se a gestão térmica permitir, é claro. Em termos de frequência de clock da CPU, nós temos uma CPU que alcança até 5 GHz nos núcleos de desempenho com o
turbo, né? Então a gente está falando aí de um desempenho single core. A frequência base dos núcleos de desempenho, na verdade, é 2.4 GHz no 13700H e no caso dos núcleos de eficiência, 1.8 GHz na base com um turbo de até 3.7 GHz. Nós temos também a GPU integrada com essa CPU, que é uma Intel Iris Xe Graphics, mas o mais interessante aqui é a presença de uma GeForce RTX 4050 aí para notebooks, que traz 6 GB de memória dedicada. Então é uma GeForce RTX de entrada, né, uma 4050, mas ela traz aí os benefícios de você ter uma placa de vídeo dedicada no notebook, em especial para quem vai trabalhar com aplicações 3D, render de vídeo, etc. Tudo que precisa de uma aceleração gráfica, você tem um chip dedicado aqui para te entregar, por aquelas funções a mais, né, da própria do Broadcast Studio, né, como eu comentei aí, da NVIDIA. Eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho dos jogos aqui, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o desempenho dessa CPU. É uma CPU que vai entregar muito desempenho para tudo que você precisa, mas uma coisa importante que eu percebi durante os testes é que rola um thermal throttling bem agressivo. Isso eu percebi no primeiro benchmark que eu rodei. Assim que eu abri o Cinebench R23, eu constatei aí que estava rolando um thermal throttling, porque o resultado que eu consegui nessa máquina foi muito inferior à de uma máquina gamer que tem o mesmo chip. E aí quando eu abri o HW Monitor, aí eu vi que o thermal throttling rola pesado. Bom, agora eu conectei ele no carregador para a gente extrair o máximo desempenho. Vou rodar aqui o benchmark mais uma vez, coloquei ele para rodar. E aí o CPU Package, ele bate mais de 95 graus instantaneamente, né? Teve um pico aqui de 99 graus, então já no começo do benchmark ele já está com o thermal throttling rolando. Eu estou testando um outro notebook gamer da Gigabyte que tem essa mesma CPU e eu percebi aqui pelas frequências, né? Olha só, durante o teste os núcleos de desempenho estão aí em 2.4 GHz mais ou menos, os de eficiência 1.8. No notebook gamer, que é muito maior, tem um sistema de resfriamento mais parrudo, durante todo o teste a gente tem mais de 3 GHz nos núcleos de desempenho porque não sofre esse thermal throttling tão agressivo, né? Então 3.5 em média naquele cara, então rola um turbo aí um pouco maior. Então, por um lado, o Book 3 Ultra ele traz uma CPU que tem um desempenho bem alto, né? 13700H, digno de um notebook gamer. Por outro lado, ele não tem o corpo, ele não tem um sistema de resfriamento necessário para essa CPU. Então, em situações que você vai estressar a CPU no talo, nessas situações específicas, tem uma perda grande no desempenho, por conta do sistema de resfriamento que não dá conta. Mas o quanto, né? Bom, a gente tem aqui a pontuação no Cinebench R23, quase 11 mil pontos aí no desempenho, né? 10.800 pontos. Nos outros notebooks que a gente testou com 13.700H, que não rola thermal throttling tão agressivo assim, a gente bate aí 15 mil, quase 16 mil pontos. Então, a gente tem uma diferença de 60% da pontuação quando a gente considera multicore. O single core não sofre tanto, como vocês estão vendo aí no gráfico, mas em termos de desempenho multicore, lembrando que é quando você estressa no talo, é um benchmark sintético. Isso, na maioria das tarefas no dia a dia, não vai ter diferença desse notebook para aquele. Mas a gente está avaliando aqui o limite dessa máquina, né? E aí o resfriamento deixa muito, muito a desejar mesmo nesse sentido. Então, se você fosse usar a máquina sempre no talo, 100%, na hora de um render via CPU, sei lá, eu estou imaginando um cenário, um i5 ia desempenhar igual esse 7. Até melhor, talvez, né? É um comprometimento, né, por a gente ter um design, né, um notebook leve, fino, mas com uma CPU parruda como essa. Então, tarefas single core, tipo tarefas do dia a dia, é só quando realmente você vai estressar que você tem essa perda de até 60% no desempenho em relação a outra máquina que tem um resfriamento adequado, porque as tarefas no dia a dia vão de boa. Então, é isso que eu tinha para falar aqui com relação à CPU. E o 13700H, tudo que você jogar aqui, vai uma boa, uma das melhores CPUs hoje num notebook. Agora, a GPU, por outro lado, mais ou menos, né? A 4050 ela é uma GPU de entrada da série 40 para notebooks. Nós temos aí 6 GB de memória de vídeo e com essa RTX 4050 você tem o NVENC, né? O encoder, que aliás, um adendo. No vídeo que eu fiz anteriormente aqui no canal, que eu falei da 4060, eu falei que ela tinha 2 encoders NVENC, mas não. Nos modelos de notebook, só da 4080 para cima você tem 2 encoders NVENC. Então a 4050 e a 4060 que eu comentei, apenas um encoder NVENC, que aí acelera a codificação de vídeo quando você vai trabalhar com vídeo. Você tem suporte aí ao AV1
codec novo também, e aí te ajuda na hora de trabalhar com 3D, né, e aplicações gráficas. Então a gente rodou um teste aqui no DaVinci Resolve, né, um teste de vídeo aí, e nesse teste nós comparamos com o MacBook Air M2. Então fizemos aí um teste lado a lado, um projetinho com um vídeo 4K, o vídeo estava em 4K, nós tínhamos 1 minuto de vídeo com correção de cor, alguns cortes ali, e esse render a gente fez em H264 e H265 na versão grátis do DaVinci Resolve. No H265, o Book 3 Ultra renderizou o vídeo em 52 segundos e no H264, 56 segundos, o que é um pouco abaixo do tempo real. Isso eu considero um tempo legal, porque é quase o render em tempo real, né? Se o vídeo tem meia hora, vai dar menos de meia hora para renderizar em 4K, com a correção de cor, etc. O vídeo acabadinho, né? Agora, eu achava esse tempo legal, né? Aí eu fui ver um MacBook. Não sei o que a Apple faz com a otimização aí desses chips, ARM é vida, ARM é vida, porque olha só, o MacBook Air M2 Max terminou o mesmo teste em 20 segundos, foi quase 3 vezes mais rápido, então... eu acho que isso é muito mais otimização de software do que qualquer outra coisa, mas sim, MacBook para trabalhar com vídeo é excelente mesmo. Aliás, em termos de comparação entre essas duas máquinas, o Cinebench R23, o MacBook Air M2 Max no multicore, ele bate até o 13700H que a gente tem no notebook gamer que não sofre de thermal throttling e traz um desempenho excelente. Single core fica um pouquinho atrás, mas também é bem competitivo. E isso tudo, a arquitetura ARM, a autonomia de bateria é muito boa, né? Esses chips de alto desempenho sofrem um pouquinho, já vou falar disso, mas antes vamos aos jogos, e aí não dá para fazer no MacBook. Com a 4050 você joga uma qualidade bacana nessa máquina aqui. Nós rodamos 3 jogos AAA em 3 resoluções, 1080p, 1440p e a resolução nativa dessa tela, que é aí o 1800p, o tal do 3K. Eita, nós! Olha aí, por mais que a gente tenha uma GeForce RTX série 40 nesse notebook, é uma luta passar de 60 quadros por segundo mesmo em 1080p, sem Ray Tracing, hein? Isso que os jogos, claro, eles estão com as configurações no máximo, mas com a 4050 a gente imagina que não, pelo menos 1080p 60 nos AAA vai rodar de boa, né? Mas não, isso não acontece. E a gente tem aqui na série 40 uma coisa muito importante que está rolando, que eu preciso explicar para vocês, que é o seguinte, a 4050 que está aqui não é necessariamente a mesma que está num notebook gamer de uma outra marca. Quer dizer, é o mesmo chip, mas o desempenho que ela vai entregar é diferente porque a fabricante define quanto de potência essa GPU pode puxar. Então a Samsung pode escolher uma configuração em watts, e aí uma outra fabricante gamer pode escolher uma outra configuração, e aí é o mesmo chip, a mesma GPU, só que entregando desempenhos completamente diferentes. Isso varia de acordo com a potência do projeto do notebook, do quanto ele pode consumir, mas também como é que está a gestão térmica, que a gente já viu que nesse notebook aqui está deixando a desejar. Então a gente acaba tendo uma 4050 um pouco mais fraca quando a gente fala aí de desempenho em jogos no Book 3 Ultra. O que nos leva ao último item aqui da nossa lista dessa análise, que é a autonomia de bateria. E quando a gente fala de bateria de um notebook com essa configuração, eu já pensei, pô, Intel Core série H com uma RTX série 40, vai dar umas 4 horas de uso. E foi quase isso que a gente conseguiu no teste de escritório do PC Mark X no Modern Office, 3 horas e 46 minutos. Mas o teste de vídeo, de reprodução de vídeo, me surpreendeu porque a gente chegou aí até 7 horas de autonomia, o que é bem mais, né? No teste de jogos, porém, né, o teste que está estressando a máquina e no talo o tempo todo, apenas 2 horas de autonomia, o que é normal aí, é a autonomia de bateria de notebook gamer, só que no teste de vídeo aí foi um pouquinho além, né, me surpreendeu. Mas é isso, é uma bateria que mesmo ela sendo grande aqui dentro, não dá conta desse hardware porque consome muito quando você pede, né, quando tem aí uma demanda mais alta. E nesse caso eu não vou nem comparar com o MacBook, porque não é justo, não é nem justo comparar a arquitetura x86 com a arquitetura ARM, porque o MacBook janta, né? Ele consegue entregar desempenho quando você precisa, quando está em standby vai mais de 15 horas. Agora, se o seu foco é mais bateria, dá uma olhadinha no vídeo desse outro cara aqui, do Book 3 360, porque esse sim tem uma autonomia de bateria bem legal, chip de baixo consumo. Bom, por fim eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de uso dessa máquina aqui, né? Só queria comentar aqui no final desse vídeo que quando você
abre o Windows aqui, o menu, você vai encontrar vários aplicativos da Samsung, como por exemplo aquele Samsung Studio lá que eu comentei, mas aqui tem muitos aplicativos, né? Não é pouco não. Deixa eu baixar o brilho aqui de novo da tela. Olha lá, então a gente tem muitos aplicativos da Samsung que, ó, não é touch, ó. Confundindo com o outro ali, aquele é touch, esse não é. Tem muitos aplicativos aqui, muitos deles, né, você precisa de uma conta Samsung. Se você tem um smartphone Galaxy já, por exemplo, você vai poder aproveitar esse ecossistema. Alguns são bem úteis mesmo, como por exemplo um aplicativo aqui para você ter uma segunda tela, né, então a gente tem aqui o Second Screen. Então a Samsung traz um ecossistema e no mercado de notebooks ela que mais chega perto da Apple, né, a Apple tem ali o Mac com o iOS, com o iPad e tal, que você pode usar como segunda tela também, por aí vai. Então a Samsung traz essa série de aplicativos e o ecossistema integrado aqui nessa máquina e também algumas ferramentas que ajudam bastante. Quando a gente vem aqui, ó, no Samsung Settings, e aliás é muito engraçado que abre uma interface que parece a de um smartphone Android, né? Aqui a gente tem várias opções que agilizam na configuração da máquina. Então uma que eu comentei aí é o perfil de cor. Aqui ela está num modo automático, que muda de acordo com o software que você está usando, né? Então, se você abrir um programa que precisa de precisão de cor, um Photoshop, ela vai para um perfil de cor. Então, por padrão, ela fica aqui nesse vibrante, mas você pode deixar sempre num modo sRGB. Então, já tem a calibragem de tela sRGB. Tem aqui, ó, edição de foto, Adobe RGB. E o padrão também, ó, de filme DCI P3. Então você já tem esses perfis de cor aqui nesse aplicativo, tem funcionalidade do HDR, modo escuro, né? E por aí vai. Então são vários ajustes rápidos que a gente tem aqui. São muitos aplicativos que a gente tem aqui instalados. Alguns deles vão ser bem úteis, outros você nunca vai abrir, mas é legal que você tenha aí esse menu de configurações. Tem um atualizador também, que atualiza até a BIOS da máquina pelo próprio Windows com facilidade. Isso é bem legal. E é basicamente essa a experiência aí do Book 3 Ultra. Uma máquina que tem um design compacto, ele é leve, ele é fino, ele traz um hardware mais topo de linha, que vai entregar um desempenho legal, porém a CPU, né, a gente viu que sofre um pouco com o sistema de resfriamento que deixa a desejar dessa máquina, mas para a maioria das pessoas isso não vai fazer muita diferença, a menos que você vai estressar a CPU 100% do tempo, aí não é para você esse cara. E eu acho que é isso que eu tinha para comentar, não posso comentar sobre o preço dele, né, ele está sendo lançado hoje, mas eu gravei esse vídeo sem saber o preço, então eu não posso concluir de fato essa análise. Vocês agora concluam com essas informações que eu joguei aqui no vídeo e que vocês acham se vale a pena ou não. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de ver também o vídeo do Book 3 360 que vai sair amanhã aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!